Olá, você que sempre acompanha aqui o canal Miguel Ângelo Informação. Esse é o Miguel Ângelo Convida. A gente está aqui hoje com mais uma convidada para enriquecer o nosso debate, a nossa troca de ideias. Eu tenho certeza que vocês que acompanham aqui o canal vão aproveitar muito do nosso bate-papo. Não vou trazer muitas novidades, vou deixar que ela mesma se apresente. Natasha, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Oi para todos. Meu nome é Natasha, eu sou teóloga pela PUC-Rio, estou seguindo mestrado na área, tenho técnico também de formação e trabalho com doces no meu dia a dia. Excelente. Tenho 23 anos, que também é importante falar. É importante. Tenho uma caminhada pastoral, sou da paróquia Nossa Senhora da Apresentação, em Irajá. E é isso. Irajá é um bairro já tradicionalmente bem fecundo com juventudes. Eu me lembro da minha época de juventude que Irajá assim, tinha muita coisa para jovens naquela época, né? Não vou entregar minha idade aqui. Mas lá pela década de 90 já tinha muita coisa. Eu sou aqui da Ilha do Governador, então eu me lembro que a gente sempre ia para lá. Bom saber que está produzindo ainda assim atualidade para o tempo, e você certamente é uma das representantes, né, dessa geração. Mas, Nath, olha só, você falou aí já de 3 coisas super interessantes que a gente vai trocar ideia ao longo aí dessa mais ou menos 1 hora. Você falou que você é teóloga, você é técnica em necropsia, não é? E também Sim. faz trabalhos envolvendo doces, confeitaria. Vamos pegar essas 3 experiências ali e destrinchá-las. Vamos começar, então, com a Nath lá das origens, porque a gente conversando sobre essa memória original pode ser que ajude a gente a entender algumas coisas. Como é que era a Natasha, assim, na infância, na adolescência? Você consegue hoje enxergar hoje essas realizações que você já executa na teologia, no técnico em necropsia, na nossa produção de doces, enfim, já tinha alguma coisa ali na sua infância dessas coisas? Alguns elementos, mesmo que iniciais, você consegue perceber assim? Olha, eu acho que só da parte mesmo da confeitaria, porque eu sempre gostei de fazer doce e também de comer. Então era todo aniversário, eu junto com a minha avó fazendo aqueles docinhos de festa. Mas a parte da teologia, eu não gostava de ir para a igreja, então foi uma reviravolta. Nunca pensei, e até porque eu sempre fui muito tímida, eu ainda sou um pouco tímida, eu acabo me soltando um pouco mais agora, mas para falar em público, então era uma coisa quase que impossível para mim. E a parte da necrópsia também foi se desenvolvendo, porque eu não tinha contato com nada. Depois que eu fui vendo que, nossa, quando eu fui retornando para a igreja, fazendo esse caminho, aí eu fui vendo, eu gosto de Dia dos Finados. Ficar lá no cemitério, para mim, é sensacional. Eu gosto. Gosto de estar vivendo aquele momento, de estar ajudando as pessoas. Então, por aí que eu fui vendo um pouquinho também. Bacana. A questão dos doces e da sua avó, você é muito próxima, era muito próxima, enfim, não sei se já na sua infância vocês moravam próximas, ela cuidava de você em alguma fase, como é que como é que surgiu aí esse aprendizado com os doces? A gente sempre morou próxima, e agora eu tô até morando com ela, por isso que eu tô um pouco aqui tumultuada, por conta do espaço mesmo, mas por conta de coisa da idade, eu aproveitei e vim para cá com a minha mãe mesmo, para estar dando mais esse suporte para ela e para o meu avô também. Mas ela que foi me ensinando realmente, eu fui olhando, aí eu posso fazer um brigadeiro para vender. Aí eu comecei vendendo lá atrás por 50 centavos, e eu também comecei a vender doce mesmo por conta da teologia, para eu conseguir dinheiro para inteirar na minha matrícula, que a matrícula na época era uma mensalidade integral. Então eu fui juntando, e aí foi, no fundo, tudo é por conta da teologia mesmo. A confeitaria, a necrópsia depois. Tudo surgiu por conta da teologia, então a gente vai mergulhar nessas águas teológicas aí daqui a pouquinho. Aí você está aí com a sua avó, ela e a sua mãe foram... Você falou que no começo você teve
não te atraía muito essa questão religiosa? Fala um pouquinho assim, o que não te atraía nesse início? Você criança, já desde criança não te atraía? Você ia e já estranhava? O que acontecia? Eu ia com a minha avó também, ia para grupinho de oração enquanto ela ficava no grupo, que ela é da renovação carismática, Uhum. mas eu era muito tímida, então eu não me sentia incluída naquele local, porque tinha que fazer dança, aí tinha que estar todo mundo se falando e eu ficava tipo, não, isso não é para mim. Uhum. Mas aí depois eu fui crescendo, ai, não quero rezar, rezo em casa, não preciso ir para a igreja, até que surgiu um momento, não, deixa eu arrumar razões para a minha fé. Eu quero entender porque eu tenho uma Nossa Senhora que eu acredito, mas não entendo nada. E eu fui numa missa aqui, uma missa ali, me encantei pela liturgia e a minha entrada na igreja novamente foi através da liturgia. E aí eu entrei para pastoral de coroinhas e aí fui conhecendo mais até que surgiu o desejo da teologia mesmo. E a questão do Dia dos Finados que você falou foi antes? Foi nessa época que você já não se identificava muito, não se sentia acolhida, Fui mas você gostou depois da na época volta? que eu estava lá nos coroinhas, queria Ah, servir nos em todas Coroinhas. as missas no cemitério. Olha, você consegue definir assim, em algum tipo de sentimento que, mesmo que inicial, assim, você conseguia. Não sei, eu sei que essas coisas assim não tem muita racionalidade, assim, 100%, né? Uma coisa assim pura 100%, mas o que você acha que te atravessou naquela experiência? Você consegue nomear de alguma forma? O que de diferente? Porque assim, você falou que depois vai falar um pouco da questão da liturgia, com certeza você teve experiências litúrgicas diversas, em diversos momentos litúrgicos da igreja. Mas essa experiência da missa de finados, ela de alguma forma te seduziu ou te tocou de uma forma diferente. Que você consegue falar sobre isso? Ou é uma coisa que não tem ainda muito. Como é que é isso para você? Olha, é difícil até falar sobre, porque tem coisa que realmente é aquele chamado, aquela Sim. votação. Porque eu gostava muito de estar realmente no cemitério e quando acabava a missa, aí eu me juntava em algum grupo para poder dar consolo para as famílias. E é Uhum. interessante Por que volta de isso, quantos anos, mais ou menos? Só para as pessoas eu se tinha lá situarem. uns 15, 16 anos. E isso ficou Uhum. adormecido em mim, mas eu sempre gostando de estar. Minha mãe até achava estranho, porque ela não pisa em cemitério, também não pisa na igreja, não gosta. E até que eu estava um dia no estágio, que, para quem não sabe, a gente se conheceu mesmo no Mater Ecclesi, eu fui Foi. estagiária dele. E Isso aí. quando eu estava em outro núcleo, falou sobre o Ministério da Consolação e Esperança. E Uhum. tinha um limite de idade, era na época 24 anos, e eu só tinha 19. Aí eu, Hum. não, eu vou tentar. E aí eu consegui uma licença do bispo, e tô Nossa. até hoje. O que você argumentou? Você teve que ir presencialmente ou foi o seu pároco que caminhou? Como é que foi esse processo para você obter essa licença? A coordenadora do cemitério daqui de Irajá já conhece minha avó, sabe que eu tinha uma caminhada na Hum. igreja, então fez essa ponte para eu conseguir estar. Uhum. Mas não botaram muita fé que eu ia conseguir estar nesse ambiente tão difícil, um ambiente para idosos, que jovem não entra. Mas eu fui me descobrindo e ali eu voltei a me sentir igreja, porque eu Bonito. tinha saído da pastoral dos coroinhas por causa da idade, porque a gente vai amadurecendo também, vai vendo que precisa de entrar em outros lugares para servir, mas eu não tinha me encontrado, eu estava sem pastoral, e para gente que tem uma caminhada em comunidade é muito difícil ficar sem servir. Só ir à missa Não é o não basta, suficiente, né? tem que ter algo a mais. Então ali eu me encontrei. Nossa, que relato bonito isso. Você estava dizendo que você consegue lembrar de alguma experiência forte. Você falou que com 16, 15 anos você já se sentia movida a consolar as pessoas, né? E a gente está vivendo, voltando aqui hoje, acho que é mais do que nunca necessária essa sua vocação, porque a quantidade de pessoas que passam por processos de luto, de perda, principalmente por conta da pandemia,
é um número assim muito elevado, e com certeza esse dom que Deus te deu ainda vai ser bastante usado, deve estar sendo, mas naquela época, você tem alguma experiência, algum relato, alguma coisa que você tenha vivido que você queira trazer para a gente, alguma pessoa que você tenha encontrado, alguma situação que você viu ali, nossa, fez a diferença, aquele momento ali de consolo, de presença, alguma coisa que te tocou num retorno, seja sem palavras, um abraço, um olhar, uma palavra, tem alguma coisa que tenha te marcado nessa etapa aí de 15, 16, 17, quando você estava começando na pastoral? Eu acho que bem no início que me marcou, são vários momentos, mas um que me marcou bastante foi um sepultamento que eu estava lá fazendo e uma senhora desmaiou. Eu acho que ela era a esposa do falecido. E todo mundo, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Eu esperei, consegui terminar a celebração, mas quando eu estava saindo da capela, aí tinha uma criancinha que estava olhando assim, o que está acontecendo? E a gente tem muito essa mania de esconder da criança, de não falar. E ela me Para não olhou, machucar, né? sim. Aí eu abracei ela, ela desabou. E foi tão bonito aquele gesto, ela confiando em mim. Aquilo me quebrou de uma tal forma que eu fui para um armário que a gente tem para botar as coisas e eu desabei. E ali veio um rapaz da comunidade Caos da Glória, alguma coisa assim. Do Causa Glória, eu acho, né? Acho que é isso. Isso. E ele me abraçou e eu fiquei, caramba, eu tô aqui consolando, mas eu também tô no lugar de ser consolada. Não tem como ser forte o tempo todo. E é aquilo, é um ajudando o outro, um dando força, como também vários sepultamentos. Quando eu fui fazer, a gente tem todo um roteiro, mas não dá para seguir. Às vezes a gente só tem que estar lá e chorar junto, abraçar, fazer o que Jesus faria. Às vezes é só estar lá. Não precisa seguir ritual nenhum. Estar lá, abraçar, fazer a presença da igreja, ser a presença de Cristo ali para aquela família. Aquele momento que ele mais necessita, né? Ser um. Nossa, fico imaginando que para você com 15, 16 já começar a ter essa experiência intensa, né? Porque é uma experiência pastoral assim muito, vamos dizer assim, diferenciada no sentido que é uma experiência muito forte, profunda, né? Você falava aí que normalmente nessa fase é difícil um jovem ter essa abertura para poder viver essa dinâmica, né? Porque é uma dinâmica exigente. Normalmente na juventude a gente pensa muito sobre morte, né? Sobre dor, a gente quer querendo mais viver uma outra realidade. Você, jovem, já estava ali num ambiente assim que para adultos, para idosos, para pessoas, é um ambiente difícil, né? Então tem aí realmente uma vocação bonita aí por detrás. Agora, e aí nessa época do cemitério já tinha alguma semente da necropsia, da técnica de necropsia ou não? Isso foi depois da teologia mesmo? Ou ali você já, a parte profissional sua começa a surgir aí também? Foi porque às vezes eu via a preparação dos corpos, porque eu fiz esse técnico, mas eu também fiz tanatopraxia junto. Que a tanatopraxia é essa conservação, é se preparar também, fazer uma necromaquiagem. E às vezes eu chegava lá, fazia amizade com os agentes funerários. Ah, posso fazer a maquiagem? Isso com quantos anos? Isso já tinha uns 19 para 20. 19 para 20. E eu ia fazendo e arrumava e gostava bastante porque é o resultado final. É você saber que o jeito daquela maquiagem vai trazer um conforto para aquele familiar. A aparência que está dormindo é por conta da maquiagem. Não é por conta do corpo Não é mesmo. natural, né? Não é, porque a aparência fica muito ruim mesmo. E só botar um pó, botar um blushzinho já melhora. E isso para o familiar é uma outra coisa. E devido ao atual cenário que eu já estava prevendo de não ter bolsas no mestrado que eu iniciei, aí eu pensei, eu tenho que ter essa profissão em paralelo. Mas
quando eu fui para campo mesmo, atuar, eu vi, caramba, é muito difícil. Não é questão só de estar lá com um cadáver, de um cheiro, mas o jeito que preparam não é. A gente vê que precisa de uma estrutura melhor, não é como a gente espera que a gente vê um filme, mas Estrutura, você quer dizer em que sentido a estrutura? Que se você... a estrutura em questão de higiene mesmo, de você ter um lugar limpo para se trabalhar e não trabalhar de qualquer jeito. Eu vi muita gente trabalhando sem os equipamentos necessários, então a contaminação é muito grande. Então, por ter medo também de me contaminar e ver que são os corpos que vão para um laboratório, muitos deles são tratados como peça, como qualquer pedaço de carne, e não como um corpo que houve uma vida, teve uma história, tem um familiar esperando. Então, me decepcionei bastante com a profissão. Nossa, que relato forte. Porque a que você acha que se deve essa forma de lidar com os corpos? Né? Você que viveu por dentro ali, está assim, falando, relatando, né, essa desumanização, esse não olhar, né, que é um olhar diferenciado, humano, né? Por que você acha que, até mesmo com isso é de forma geral, é pontual, essa questão da falta de material para os profissionais? Ou por que essa estrutura não chega da forma mínima que deveria chegar? O que você acha que está acontecendo? Por que isso acontece? Eu vejo que a ética profissional ela já começa a ser muito ensinada em sala de aula, e a gente vê como que tem que ser mais ensinada ainda, porque a gente vê muitas fotos, a gente vê muitas pessoas que foram mortas de formas trágicas para a gente conseguir laudar, porque a necrópsia é justamente isso, a gente conseguir dar o laudo da morte, e a gente já começa a ouvir piadinhas na sala, as pessoas achando aquilo engraçado, se ele fez tal coisa, merecia morrer desse jeito. E quando chega num laboratório também, eu vi isso não só por parte dos colegas, mas de profissionais que estão há anos na área, que vai rir de tal coisa do defunto, vai pegar o defunto de qualquer jeito. E fora outras coisas que são muito marcantes, como quando o corpo ele chega do necrotério, ele precisa ser aberto e a gente tratar esses órgãos. E esses órgãos têm que ser picotados para depois botar num saco e botar no corpo de volta. Isso é um padrão geral, né? Sim, Deveria ser. é um padrão geral. Mas onde vai ficar esses órgãos? Deveria ficar na sala de aula, a gente estuda aqui numa bacia, num tanque de inox, e a gente vê um balde de tinta. Balde de tinta. E isso não faz o serviço ficar mais barato. Nós sabemos que os serviços na área mortuária são muito caros. E lá dentro não tem essa estrutura que deveria ter, não é equivalente a esse valor passado para a família. Nossa, é uma superfaturação, então, ali até de corpos, né? Como você tem de hospitais, de tendas para Covid, então se encara como um produto a mais, né? Um corpo humano ali como um produto que ele pode lucrar, né? Claro que não é sempre, não é em todos os lugares, eu estou falando parte da minha realidade, do que eu vi. Sim, Não sim. Mas é interessante isso que você está falando, da parte que você viu, porque mostra muito um pouco, acho que um raio-x da nossa sociedade atual, uma parcela da nossa sociedade, né? A questão do lucro pelo lucro mesmo está muito entranhado, a falta de ética que você está apontando aí, né? Sim. A coisificação do ser humano em vida e em morte, acho que isso é mais chocante. Você está relatando uma coisa assim que a gente já faz ideia, né? Porque a gente vê nos hospitais, a gente vê o tráfico de órgãos, mas um cenário já dispara sepultamento, a pessoa já mostra você. Esse olhar ainda persistir é algo muito perverso, né? E aí, talvez você, como assim, aí a teologia, o que ela te.
a gente daqui a pouco vai entrar, mas vamos voltar só um pouco, vamos entrar mais nessa questão da teologia, sua vocação como teóloga, seu vestibular, seu mestrado, mas assim, você como teóloga, como é que você, isso te ajuda a enxergar essa realidade? Como é que você enxerga essa realidade com esse olhar teologal, né? Como é que isso te ajuda, ou pelo menos, se não ajuda o suficiente, mas como é que isso ilumina o teu olhar, para olhar essas coisas tão... eu não tenho nem uma palavra assim para dizer, mas tão chocantes, né? Tão desumanas. A teologia, ela me ajuda muito para ver essa dignidade após a morte. A dignidade, ela não pode acabar quando a vida acaba. A gente precisa respeitar aquele corpo, como também na atuação pastoral no cemitério, eu não posso olhar para aquele defunto, procurar a causa da morte, se a causa da morte foi tal, se ele era tal pessoa, eu não vou fazer as exéquias, não. Porque, infelizmente, a gente ainda encontra pessoas que pensam dessa forma. Não, naquele não merece. Já foi Mas, para o inferno, né? Não precisa rezar. mas todos merecemos. E é isso. A teologia nos faz ter esse novo olhar todos nós como merecedores dessa graça. Você já pegou muitas situações assim de ter que fazer exéquias com pessoas que, aos olhos do mundo, essa menina está perdendo tempo, tá aqui com essa pessoa que fez isso, fez aquilo. Sim, já fiz de muitos jovens, até são os que mais me marcam. São os jovens mortos por conta do tráfico. São aqueles que me deixam bem tocadas, que às vezes não tem quase ninguém. E eu vejo amigos que estão lá chorando porque levam uma vida igual. E sempre quando dá eu tento conversar, porque eu vejo a Pastoral da Esperança muito além das exéquias. É você também estar ali em contato após a celebração, tentar fazer que o outro se abra, se está precisando de um apoio, de um abraço, de um ouvido. Então vamos lá, essa pastoral da esperança que você está falando chegou para você na sua fase de juventude, né? Aí você está saindo dos coroinhas, você foi apresentado essa pastoral. E que pastoral, né? Você começou já, começou de forma muito intensa aí na vida da igreja e profunda, né? Porque não é qualquer pastoral, né? É uma pastoral que lida com uma dimensão muito séria da nossa história, como é a morte, né? E você tão jovem tendo que lidar com isso, mas você está lá. E aí, se tiver alguém vendo a gente aqui agora, a Pastoral da Esperança, ela tem âmbito nacional, ela é algo mais, alguns estados, existe formação nas paróquias. Como é que você pode dar uma coisa mais introdutória, assim, se alguém também quiser conhecer mais sobre a Pastoral da Esperança? Olha, agora é o Ministério da Consolação e Esperança. Nós temos uma formação, temos a investidura do bispo. É algo que ocorre aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas na Baixada, em outros lugares, não tem ainda. Já ouvi pessoas falando de outros estados que tem sim pastoral desse tipo lá, mas acho que não é algo que tem em todos os lugares, até porque ainda é algo visto só para o padre lá fazer, é o padre que tem que fazer a encomendação do corpo. E já sofri com isso, que vieram perguntar se eu podia arrumar um padre. Eu falei, eu posso ir lá. Não, mas é o padre. Quero padre. Eu quero o padre, então tá bom. Aí ficou sem oração, porque é difícil achar um padre disponível assim quando não é uma pessoa da comunidade. E acho também que esse trabalho deveria crescer bastante, porque é necessário. A perda, o luto é um momento muito difícil. Sim, eu imagino. Com certeza, né? Acho que todos nós, de alguma forma, temos alguma experiência aí nesse sentido da dureza do luto. E que bom que você pode estar nessa pastoral, levando vida, juventude, né? E ressurreição para esses lugares, esses espaços, e fazendo o teu processo também de amadurecimento de ser humano e de cristão. Agora, então, quem quiser, deve ter bastante informação na internet sobre a Pastoral da Esperança, né? Se procurar na sua paróquia, na sua comunidade, alguém vai... No cemitério, certamente tem
pessoas que podem indicar, né, sobre a pastoral, enfim, para que quem se sentir chamado aí ou também se sentir inclinado possa, como você falou, há necessidade de mais agentes, de mais formação, para Sim. que mais pessoas também possam ser instrumentos para consolar. Agora, Nath, você jovem, conhecendo essa realidade, e aí como é que a questão da teologia começou a ganhar o coração da jovem Natasha? Ela que poderia ir para diversas... Acredito que também, além de, nossa, tão jovem na Pastoral da Esperança, deve ter surgido também, qual é a graduação que você vai fazer? Teologia. Nossa, mas tão jovem. Faz, sei lá, medicina, faz direito, faz, sei lá. Aí aquela listagem, dependendo do freguês, vai falar. Mas aí a Nath, não, é teologia. Como é que foi isso, né? Imagino que deva ter sido também uma experiência diferenciada. Conta pra gente um pouquinho desse processo. Foi muito difícil, até porque eu decidi a teologia lá para os 14, 15 anos, foi no primeiro ano do ensino médio. E para a Tá saindo família. dos coroinhas? Já estava saindo. Estava Não, lendo. estava entrando. Foi tudo Estava assim. entrando nos coroinhas. Estava entrando. Eu Olha. saí mais tarde. E foi complicado, porque o que um teólogo faz, vai viver de quê, como você vai trabalhar, e as pessoas mesmo da igreja desestimulavam, e eu via que cada vez mais era aquilo que eu queria, e eu fui para um colégio de freiras no segundo ano, fui para o Pio 11 ali em Ramos, e ali no Pio 11 em frente tem uma igreja, Nossa Senhora das Mercês. Então, sempre antes de começar a aula, ou no fim, porque eu sempre chegava atrasada, eu ia lá para rezar, Senhor, por que teologia? É isso mesmo? Me dá algum sinal para eu desistir, porque vai ser difícil. Mas tudo estava cooperando para ser teologia mesmo. E eu fui justamente para a escola de freiras para ter aula de ensino religioso, para eu ver como era a profissão na prática, queria ver, queria entender melhor. Uhum. E cada vez mais fui me encantando. Mas a teologia, ela chegou para você, imagino que você falou no processo de decisão, de dificuldade, né, de entender se aquele realmente era o caminho, buscando a oração. Mas você viu alguém, como é que chegou assim com a jovem de 14 anos, assim, como é que você vislumbrou? Você surgiu na comunidade, você viu algum teólogo, alguém falou sobre teologia e você casou com aquilo que estava dentro de você? Caramba, eu também quero ser... Como é que foi essa descoberta de saber que existia alguma coisa assim, né? Eu acho que 14 anos, assim, é realmente um chamado específico, você é bem nova, não, eu quero ser teóloga. É realmente algo, assim, diferenciado, né? Como é que aconteceu isso? Essa parte eu não deixei muito clara. Foi porque eu estava voltando para a igreja, como eu falei no início, que eu queria entender melhor a minha fé. E eu fui começando estudando, fui vendo vídeos, e ali foi me Bacana. despertando mais o desejo de estudar. Mas é aquilo, eu queria viver realmente daquilo e queria passar o que eu estava estudando para outras pessoas. E dali eu estava naquele processo de o que vai fazer da vida, tem Enem aí chegando, e eu fiquei assim, caramba, eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa. Tanto que ainda hoje me pergunto, você não vai fazer outra faculdade? Agora você tem que pensar no seu futuro. Mas não me vejo. Eu fiz o técnico, que eu amei, mas não tem como eu fazer uma outra faculdade porque eu não penso. Aí acho, nossa, você é muito fechada. Mas não, é aquilo que eu quero me aprofundar. Eu não tenho essa vocação para seguir numa filosofia, por mais que a gente tenha muito no curso, que a gente tente gostar de filosofia, mas dar aula de filosofia não é algo que me faria Te atrai. feliz. Então, teu caminho é a teologia, isso é muito bonito, né? Sentir esse chamado e passar pelos percalços, construindo isso na idade que você está, desde os 14, com 23 agora, quer dizer, são 9 anos aí Sim. de caminhada teológica. Aí, nesse meio tempo que você falou que a questão dos doces, eles foram surgindo também em função da teologia.
é quando você entrou, um valor de inscrição, era um valor alto, pelo que eu entendi. Era uma taxa, era uma matrícula. Você conseguiu bolsa integral ou parcial? E aí, como é que foi esse processo? Você fez o Enem, e aí você colocou só teologia, você queria teologia, mas colocou outras opções só para poder preencher, e se colocou, quais foram, como é que foi? Eu fiz o Enem, sabendo que não ia ser tão bom, porque eu foquei mesmo no vestibular da PUC. No Enem eu botei filosofia e eu botei letras português latim. Tipo, bem tentando de alguma forma entrar na teologia. Uhum. E aí eu comecei a vender os doces para inteirar Bacana. no valor dessa matrícula. Só que Deus foi tão bom, tão mostrando que era isso mesmo, que eu fui isenta dessa taxa de matrícula, não precisei pagar quase 3 mil dessa Ai, que taxa. bom, graças a Deus. E eu fui a única da minha turma que conseguiu a resposta da bolsa antes de começar, porque lá a gente começa as aulas e no decorrer do semestre vê se vai ter a bolsa ou não. Então, já saber que eu tinha a bolsa e ficar tranquila, uma bolsa integral, já alivia pra caramba. me aliviou e vi, não, é esse o caminho. E até deixou minha mãe mais tranquila, porque ela não queria que eu investir em teologia, ela queria investir em direito. Direito, ela fazia o esforço para pagar para mim, mas teologia não. Então, foi tudo o dedo de Deus mesmo. Poxa, que legal. Quando eu entrei também lá, eu entrei como bolsista integral, mas era uma outra época, né? As bolsas, eu acho que era uma outra estrutura. Depois houve um outro direcionamento, trocas de gestão, e aí não sei como que ficou, mas eu entrei ainda nessa época que foi possível fazer uma bolsa integral e fiz a minha teologia lá, não me arrependo também. Agora, você falou que já escolheu a PUC, né? De cara, você queria fazer teologia lá. Você ouviu falar de outras instituições que tinham teologia? Ou para você era muito claro que tinha que ser lá, quando você fizesse teologia? Ou você pensou em fazer em uma outra instituição também? Você queria fazer teologia, mas estava aberta a fazer em qualquer lugar? Ou não? Você falou, meu foco é a PUC, porque eu quero fazer teologia lá. Eu foquei realmente na PUC, não só pela excelência, até porque eu nem entendia muito sobre isso, de uma faculdade. A gente sabe que a PUC é boa, mas eu não sabia o quanto era boa na área da teologia. Eu conheci o São Bento, eu tinha uma irmã lá do colégio, até fazia no São Bento, mas eu vi que na PUC talvez fosse mais fácil eu ter oportunidade da bolsa, e também por estar junto com outros saberes, ter essa abertura para estar com gente da minha idade também, estar num ambiente universitário, que isso também é importante para o desenvolvimento. Você chegou a fazer lá na teologia PIBIC, Bolsa de Iniciação Científica? Como é que foi essa experiência? Como é que você chegou lá, entrou e descobriu o universo da pesquisa? Com quem que te orientou? Quais foram os assuntos que te atraíram lá durante a graduação? Eu entrei na teologia achando que eu ia seguir na liturgia, até porque Eu me esse meu lembro dessa etapa aí da liturgia. foi pela liturgia ou não, é liturgia, mas eu conheci meu orientador, ele me chamou para fazer a pesquisa, eu sou muito grata a ele, o Padre Abimar, e isso também é importante quando o orientador te escolhe, né? Você que vai lá escolher o orientador, me sinto muito grata por isso. Bacana. E ele me apresentou o projeto para fazer sobre juventudes. E eu fiquei, caramba, por que juventudes? Eu não gosto de jovens, eu não estou em grupo de jovens nenhum. Engraçado você dizer isso, você é jovem, né? Eu não gosto de jovens. Aí eu não me encaixo. Não encaixa nesse perfil de pesquisa. Exatamente. Tem nada a ver com o seu princípio. Mas ele já estava me conhecendo, eu entrei na faculdade com 17 anos, estava bem jovem, e ele sabia que eu tinha passado por várias experiências. Eu fui de uma renovação carismática, fui para um ambiente tradicional, fui para vários tipos de experiências jovens, e foi justamente isso que ele me apresentou. Vamos pesquisar os tipos de juventudes. E dali
eu fui tirando meu preconceito, que a teologia toda foi tirar os meus preconceitos e me abrir e estar disposta a ter outras visões. E ali eu fui entendendo por que eu não estava me encaixando. E assim, entender como é bom essa pluralidade, porque eu tinha muito preconceito de, eu não gosto desses jovens por causa disso. Não sei o quê. E agora eu luto por essa pluralidade também, para as pessoas não serem preconceituosas como eu era. Isso é muito legal isso que você está falando, porque alguém pode ter a ideia de que o estudo da teologia, justamente ao contrário, favoreça, né, o tipo de preconceito, mas a boa teologia, ela te abre esse leque, né? Sim, eu conheci muita coisa, eu entrei na PUC usando véu, usando saião, e eu fui me despindo e entendendo e tendo uma teologia bem fundamentada na Sagrada Escritura mesmo, que às vezes acham que lá na PUC só foca em sacramentos, só foca nessa área sistemática e não tem Bíblia, mas não tem como Não fazer é uma bem assim. teologia sem ser pautada ali nas Sagradas Escrituras. Uhum. Eu acho legal essa sua parte do relato, porque a gente vive um tempo, infelizmente, até dentro da igreja, muitas vezes, né, em alguns setores, de muita polarização, né, e muita dificuldade de diálogo, de aceitar as diferenças. Estou falando aqui até de diferenças legítimas dentro do espaço eclesial. Né? Há pouco exercício de escuta, de compreensão. Você falou que você entrou com a saia, né, com o véu, e você foi fazendo o teu processo. Se fosse o teu caso de você continuar, sem problemas. Mas o teu processo foi respeitado, tanto no entrar assim, quanto elaborar de uma outra forma, o que a gente não vê muito hoje em dia, né? As pessoas, elas não aceitam os processos uns dos outros, e eu acho que você está trazendo para a gente aqui que dentro da graduação, então você pode experimentar um espaço de uma construção de liberdade teológica, né? Você, Sim. como é que foi viver isso lá dentro e na comunidade? Você sentir-se fazendo essa mudança e voltar para a sua comunidade eclesial? As pessoas te compreenderam? Foi difícil para você mesmo se compreender o que estava acontecendo com você? A sua família, né, que viu te entrando de um jeito e, caramba, a Nath está ficando diferente, né? Como é que foi esse processo? Foi muito difícil? Eu ouço muito, a teologia da PUC é isso, é aquilo, porque você está mudada. Mas realmente respeitar o processo, não é porque eu tive uma experiência que eu vou julgar a outra pessoa que não está da mesma forma que eu. Uma frase do meu orientador que eu gosto muito é que nada é tão ruim que não possa ser aproveitado. Cada expressão de fé, cada grupo Legal. tem algo de bom. E tem coisas também que precisam ser ajudadas. Então é aquilo. Você, como a gente também aprende, não tem como a gente se casar com um teólogo. A gente precisa pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e formar o nosso próprio pensamento. Não adianta nada a gente repetir o que já foi dito, porque não é a teologia. A gente precisa realmente pensar. E essa tarefa de pensar, de propor novas coisas, eu acho que é mais difícil quando a gente chega numa comunidade, quando a gente quer falar lá na nossa paróquia, porque se a gente não ficar com uma teologia, com um pensamento lá de trás, parece que a gente está propondo coisas que não tem que propor, a gente está sendo herege, a gente tem que ser excomungado. Então, acho que na cabeça do povo, no geral, às vezes está muito fechado ainda. Às vezes, olhar para um teólogo é olhar para alguém que quer acabar com a fé. E não. A gente está fazendo crítica o tempo inteiro, mas para ajudar a igreja a crescer ainda mais. E não para a gente acabar com ela, porque senão não teria sentido nenhum. Seria um tiro no próprio pé. Fortalecer e purificar a própria fé, né? Colocar a fé aí à prova nesse sentido. Até biblicamente o próprio Deus faz isso, né, de diversas formas, mas a teologia, ela tem essa capacidade de colocar a gente em confronto conosco mesmos, com os fundamentos da nossa crença. A gente sai mais, talvez, elaborado nesse sentido. Agora, aí você, terminando a teologia,
Padre Abimar te orientando. E qual foi a conclusão da Natasha desse olhar das juventudes múltiplas? Você falou aí que o pai te incentivou, vamos pesquisar. O que você constatou nessa sua observação? Se é que se chegou a algum tipo de conclusão ou só apontou alguma coisa? Como é que foi esse resultado da Natasha olhando essa multiplicidade de jovens? Olha, agora eu vejo o quanto essas diferenças são importantes. A gente precisa ter essa multiplicidade, essa pluralidade na igreja. Uma vez um professor até falou que a igreja católica é como se fosse uma arca de Noé, porque entra tudo. Então, a gente Exatamente. realmente tem que achar isso bom, porque nós não somos uma igreja que se a pessoa não for daquela forma, ela tem que sair, ela não vai se encaixar em lugar nenhum. A gente tem lugar para todo mundo. E a gente precisa respeitar. Eu, por exemplo, pela minha forma de ser tímida, num tal grupo que seja mais animado, não me encaixe tanto. Mas tem grupo para mim. Hoje eu estou até à frente de um grupo da paróquia, que é de jovens, não tão jovens assim. A gente está nessa faixa etária de 20 e pouco, 30 e pouco, já com muitos casados, com filhos. E, nossa, como eu me sinto igreja ali também. Como é um grupo Legal. que eu realmente me encontrei. Então é isso. Eu estou aprendendo a pesquisa acadêmica, ainda mais na teologia, é aquilo. É você aplicar na comunidade, é você aprender mais para estar ali servindo. Não adianta nada ficar só na academia. É pastoral, né? A questão do cheiro da ovelha, né? Sim. E aí você terminou a graduação e imediatamente entrou no mestrado. Aí a sua reflexão de juventudes foi uma proposta do Padre Abimar. Como é que foi essa transição para o mestrado? Você parou um tempo e depois de um tempo voltou, ficou 1 ano, 2 anos afastado, ou já imediatamente entrou no mestrado? Como é que foi essa transição para o mestrado, Nath? Eu emendei, assim que eu estava terminando. Nós temos a terrível síntese teológica, que tem que falar sobre esses tratados e lembrar 5 anos de faculdade. Então, foi um período de muita ansiedade, de fazer monografia, estudar para essa síntese e estudar para a prova do mestrado. Nossa, E foi mas... foi um período desafiador, Uhum. mas valeu bastante. Eu consegui passar na prova. Foi um modelo virtual. Eu consegui, emendei, já estou no segundo período, Foi na iniciando. pandemia? Foi logo no começo da pandemia que você fez? Sim, sim. No começo Ou, não, foi no ano passado, foi no foi, final do ano passado. então já estava já um bom Eu tempo. fiquei um ano, no último ano da faculdade em casa. Uhum. E estou seguindo com o tema da juventude, acabei me apaixonando, e agora eu estou falando sobre o setor juventude, propriamente. Falando sobre essa opção da CNBB, se realmente enquadra todos os modelos, ou se não enquadra todas as juventudes, falando um pouquinho sobre isso. Tem previsão de término? Ou você está em que etapa desse processo de mestrado? Eu estou na última matéria, mas eu pretendo terminar um pouquinho antes, se der para adiantar um período, para já focar no doutorado. Deus quiser, Que legal. tá tudo E certo. também em juventude, também vai seguir nessa linha. Vamos, vamos. Que boa notícia, Nath. Que legal. Você tem alguma conclusão assim dessa? Você não terminou ainda, mas você pode adiantar alguma coisa do teu processo da graduação e a conclusão do mestrado? O que te agregou de visão de juventude? Você entre a conclusão da graduação e a quase graduação do mestrado. O que você está enxergando aí de nuances que você foi aprofundando aí nesse tempo que você pode trazer para a gente? Eu acho que a lição assim que eu mais gostei, que mais me deixa esperançosa, é pensar que a juventude é realmente o presente, não é esse futuro que nunca chega, de botar lá para frente e esquecerem dos jovens, lembrar desse protagonismo juvenil. Eu sofro muito com isso, e quando a gente pesquisa algo que a gente realmente vive, a gente dá uma importância diferente. De nossa, ela é jovem, ela não está apta.
o que essa garota vai falar? Eu já ouvi até no cemitério, nossa, você falou umas coisas que eu não imaginava, porque olha, e não dá nada pelo que eu posso falar pela minha cara de novinha, ainda mais quando eu tiro óculos, eu já tô pequena, então... O pessoal já não valoriza o fato de ser jovem, né? Acho que não tem nada a E dizer. isso é muito triste. Com certeza. Até falta de oportunidade, eu já perdi porque você não é formada, por exemplo, mas às vezes a gente vê que não é essa a questão. Não é porque a gente não tem capacidade, mas sim pela sua idade, por ser mulher também. Isso já dificulta mais. O problema, a juventude já é mal vista. Quando é uma jovem mulher, ainda é Mas ainda é complicado, né? assim. Preconceitos. E você acha que como mestranda você vai encontrar, você pensa em, após o mestrado, você for para fazer um doutorado, então a sua ideia é seguir, você pensa em lecionar, formando novos teólogos, você pensa em trabalhar com ensino religioso em escolas, você quer ir para uma área mais de pesquisa, você tem alguma coisa assim nesse sentido? Do seu para quê teóloga, assim, aonde você vai estar em construção ainda? Quando eu entrei na teologia, eu achava que eu ia ficar no ensino religioso mesmo e era aquilo que tinha. Eu não conhecia a pesquisa. E quando eu fui conhecendo a pesquisa, me encantando, e eu fui vendo a área acadêmica, me apaixonei, e é isso que eu quero. Por mais que eu goste de pesquisar, de estar escrevendo, a minha paixão mesmo é por ensinar, por passar o conhecimento, por mais que eu ainda tenho muito que amadurecer, que evoluir, para estar à frente. E aproveito até esse momento que nós estamos aqui para agradecer a oportunidade que você me deu de dar minha primeira aula, de Foi sua estar. primeira aula, né? Que legal. Foi sim. E Fico que foi uma feliz. aula assim horrível, porque eu não tinha noção de nada. E com o tempo eu posso olhar e ver, caramba, aquilo ali me deu aquele pontapé inicial para mostrar que eu sou capaz, eu posso evoluir, eu posso aprender mais. E é isso, é ter pessoas como você que acredita, que dá oportunidade. Você deixava eu fazer chamada, e como eu já tive em outros lugares que não, você só vai ficar observando, você não faz nada. Mas você não, você estava lá, olha, vai dar essa aula, prepara esse negócio, corrige isso, você pode. Então, é isso, é acreditar nos jovens, dar oportunidade, independente da área que seja. Quem já está 10 passos à frente, dá para quem está iniciando essa caminhada. Nossa, eu fico emocionado até você citar isso, porque eu acho que é muito bacana. Acho que a gente dá e a gente recebe. Acho que como você falou aí das trocas, né, que acontecem na vida e a gente vai crescendo com essas trocas. Eu acredito muito nisso. E você não deu nada de aula ruim, não. Eu acho que você trazia lá a sua energia, a sua visão, e eu acho que é isso mesmo. Acho que quando as pessoas fazem isso comigo, eu também são coisas que não têm preço, porque são coisas que guardam na vida. E a gente vai passando. Eu tenho certeza que você faz isso pelas pessoas que estão no cemitério, pelos jovens que você está agora lá nesse grupo aí da sua paróquia. E assim a vida vai vivendo. Nós somos cristãos, acho que é exatamente para isso. Eu me sinto extremamente feliz de saber que a sua primeira aula foi lá. Né? É um presente de Deus realmente para a minha vida. E fico feliz de ver a tua trajetória. Tenho certeza que você já é uma excelente teóloga e só vai crescer em serviço e ainda mais. Você, então, a questão do ensino religioso escolar não te atrai. Você pensa em um passo acadêmico, em lecionar, vai ter um caminho aí, mas é esse o seu caminho. A questão para a gente já está caminhando para o final, mas antes disso, a questão da culinária, nesse meio tempo, ele vai perpassar, e você acha que isso você vai levar ao longo da sua história, algo que tem a ver com o seu ser, né, por conta da sua avó, por conta do seu gosto, ou você sente que é de momento, como você falou, né, entrou por conta mais forte da teologia,
e quando passar, você acha que também cumpriu a sua missão, né, a sua função, e aí a culinária vai só para você fazer suas coisas, não mais como sentido. Ou não, você enxerga nisso também algo da Natasha que está colocando a serviço das pessoas através do gosto, do sabor. Como é que está a culinária hoje, assim? Fala até um pouquinho do seu negócio aí que você tem, se as pessoas quiserem conhecer, pode divulgar também. Olha, os doces para mim são mais do que tá vendendo um produto, mas é você participar de uma comemoração, de você estar adoçando aquele dia, porque o paladar tem aquilo de trazer memórias, de ser uma coisa afetiva. Uhum. E eu acho que não vai ser uma coisa passageira, pelo menos nessas épocas de Páscoa, Natal. E eu gosto muito de ter sempre aquele plano B, de ter sempre aquele outro caminho. É importante. Porque não é desistir dos seus sonhos, mas é também estar um pouco com o pé no chão e saber para onde você pode correr, para quando precisar. E fazer doce é uma terapia, eu gosto bastante. Uhum. E eu recebo muitos relatos de, nossa, no último Natal eu faço chocotones e uma cliente falou, esses chocotones foram uma forma de aproximar minha família, porque a família dela não pôde passar reunida devido à aglomeração, e ela deixou um chocotone na casa de cada familiar dela. Uhum. Então, como é bonito isso. Não é só um doce, são momentos que ficam eternizados de alguma forma. Então, eu pretendo sim levar, talvez crescer, a isso só vendo mesmo. Até a refeição é algo profundamente teológico, né? A refeição sagrada, o estar junto no mesmo espaço se alimentando. É engraçado que Deus te deu essa. Enquanto se caminha, se alimenta, até a passagem final, né? Até a morte, que também é um cuidado seu ali com o corpo, que vai sendo alimentado pela fé até entrar em profunda comunhão com Deus. Então você está aí bem servida de dons, né? E, em favor do ser humano. E aí, então, doutorado, terminando o mestrado, juventudes, questão da CNBB. Vamos terminar, então, falando uma palavra que você possa falar em termos de jovens nesse tempo de pandemia ou de pós-pandemia, como é que você, como jovem, que atua, né, nas bases, né, das comunidades, mas também tem uma reflexão acadêmica aí potente, então tem a experiência, tem a teoria, tem você que é jovem. Que palavra você traz, então, nesse tempo? Como é que a pandemia tem afetado os jovens? Como é que você enxerga que vai afetar? E como teóloga, né, como mulher, o que você fala para a gente, para as juventudes? A gente está vivendo uma pandemia não só da questão do vírus, mas também de uma saúde mental que está sendo muito afetada, ainda mais por parte dos mais jovens, porque nós estamos nesse momento de descobertas, aí temos estudos afetados, trabalhos, e vai crescendo ansiedade, vai crescendo depressão. Eu fui muito afetada com a questão da ansiedade. Eu estou tendo a oportunidade agora de estar com acompanhamento, com terapia, mas nem todos têm essa oportunidade. Então, o que eu posso deixar de mensagem é que a gente tem que ter essa esperança. A gente está num momento muito difícil, mas o nosso futuro não precisa ser definido agora. A gente tem tempo, nós somos jovens, o mundo não vai acabar amanhã, então não precisa ficar aflito de ter que decidir o futuro agora, de ter que estar terminando uma faculdade, de ter que ter um bom emprego, de ter a sua vida toda planejada antes dos 30 anos. A gente tem uma pressão muito grande da sociedade, mas a gente tem que respeitar o nosso tempo, nosso processo. E uma coisa que eu faço, que eu acho muito importante, é a gente comemorar nossas pequenas conquistas. Nem que seja alguma coisinha minúscula que a gente conseguiu, a gente tem que comemorar, porque faz parte do que a gente está almejando, faz parte de toda a nossa trajetória. Então, o que eu posso deixar é isso, que a gente não perca as nossas esperanças. Essa situação está muito difícil, mas
com essa perseverança, essa confiança em Deus, que não pode deixar de estar junto, a gente consegue almejar, alcançar nossos sonhos. Poxa, Nath, obrigado. E para as pessoas que quiserem celebrar suas pequenas vitórias comendo um doce, né, que seja doce, Que seja doce, elas deixando o acham Instagram aí no isso. link. Deixa aí no Instagram, tem no Facebook também, lá tem todas as informações, né, que precisam para te encontrar lá. Natasha, muito obrigado pelo teu sim. Eu sei que a gente gravar, para as pessoas que assistiram, a gente está fazendo essa gravação no finalzinho da noite, né? A gente sabe aí que você teve um dia inteiro aí de ocupações, mas você gentilmente se dispôs a gravar, eu fico muito feliz. A gente vai estar disponibilizando esse conteúdo aqui para o nosso público. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muita gente. Tá? Obrigado pelo teu desejo de sucesso aí na sua trajetória. E estamos juntos. Estou torcendo aí pela tua conclusão de mestrado, emendar o doutorado. Eu que agradeço pelo convite e por mais uma oportunidade. Essa foi a Natasha, mestranda em teologia, mulher, técnica em necropsia, mas, acima de tudo, uma jovem que, na sua intimidade com Deus, descobriu-se servidora das pessoas nas pequenas coisas, seja através de uma boa refeição, seja de um consolo dentro de um cemitério, seja nos espaços acadêmicos. Então, que esse relato possa inspirar a todos nós, assim como me inspirou, e tenho certeza vai inspirar cada um de vocês. Obrigado mais uma vez, Natasha. Tchau, pessoal. Até o próximo Miguel Ângelo Convida, se Deus quiser. Tchau, tchau.